sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje um pouco sobre língua portuguesa, ortografia. Nossa, ortografia é importante? É, pra caramba. Em que momento você vai usar esse assunto pensando numa prova de concurso? Então temos dois momentos importantes. Um, que são as questões objetivas feitas realmente, especificamente para verificar se você sabe mesmo ortografia. E outra parte que é a redação. Então, a redação, lógico, você escreve usando palavras, né? Isso é óbvio. E o emprego adequado das palavras é importantíssimo. Eu sempre digo que erro de ortografia numa redação é horrível, horrível. Por quê? A ortografia é decoreba. Claro que nós vamos ver aí algumas regras para o emprego de letras, mas a ideia é a seguinte, de tanto você ver uma palavra, de tanto você escrever aquela palavra, você acaba automaticamente decorando a forma de escrevê-la. Então, as questões de provas, quando trabalham com ortografia, elas não querem saber de você por que é que a palavra se escreve com Z e não com S. Ela não cobra de você a explicação. Ela simplesmente coloca para você ali para ver se você sabe se a grafia está correta ou não. Então, a ortografia se resume em você bater o olho e viu, essa palavra era com S, está com C, por exemplo. Então, você tem que saber que ali tem um erro ou não, praticamente é desse jeito. Então, ainda bem, né? Porque explicar o porquê do emprego do E, porquê do emprego do J, isso é bem complexo. E aqui você vai ter a relação bem adequada. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre as regras de emprego de letras. Como assim? Existem regras de emprego de letras? Lógico que existem. Então, as letras, especificamente aí, aquelas que mais se confundem, existem regras para que você as empregue. Depois de uma letra, antes de outra. Então, existem algumas regras bem pontuais. Para algumas letras, as dúvidas são muito maiores. Por exemplo, eu uso E ou I, O ou U, S ou Z, CH ou X. Então, existem algumas divergências que é importante que você entenda que elas existam. A ideia é que de tanto você ver esse conteúdo, de tanto você estudá-lo, você automaticamente decora isso. E quando a banca quer sacanear bastante numa prova, ela coloca ali palavras que às vezes são pouco usadas, ou palavras que tem muita dúvida que você realmente não consegue ter certeza se é ou se não é. Por isso que é importante a gente conhecer algumas regras. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te passar, eu quero que você me acompanhe em tela. Eu quero que você entenda quais são as regras mais importantes. Eu vou destacar para você, você tem isso claro no seu material. É importante que você entenda para saber que existem regras, mas é muita coisa. Então, por exemplo, emprega-se E. A letra E, nós temos uma regra aqui. Em sílabas finais, os verbos terminados em oar, uar. Então, por exemplo, magoar, magoe, magoes, continuar, continue, continues. Em palavras formadas com o prefixo ante, tá? Aí você tem aqui antebraço, antecipar. Em vocábulos como cadeado, confete, disenteria, empecilho, irrequieto, mexerico, orquídea, etc. Então, são algumas regras pontuais. O que acontece é que você tem as regras básicas e, infelizmente, há muita exceção à regra. Esse é o problema em relação ao emprego de letras. Então, aqui temos a letra E. Agora, emprega-se a letra I. Regras. Em sílabas finais, os verbos terminados em air, oer, uir. Cair, cai, doer, dói, influir, influi. Em palavras formadas com o prefixo anti, que significa contra. Anticristo, antitetânico. E aqui nos seguintes vocábulos, que são vocábulos especiais que não tem regra nenhuma. Aborígene, artimanha, chefiar e continua ali. Então, são alguns vocábulos que não há regras específicas para eles. Aqui são regras pontuais. Aqui são outras regras que praticamente não tem regra. Então, por isso que você tem vários exemplos aqui. Aí, letras O e letra U. O que nós temos? O emprego de OU determina a diferença de significado. Então, isso é importante. Tudo em português que tem significado é essencial que você entenda. Então, por exemplo, comprimento e cumprimento. A diferença é o emprego do O e do U. Então, temos um sentido. Comprimento é de extensão, tamanho.
Cumprimento com U é uma saudação. Então, veja como muda sim por causa do emprego do O e do U. Soar e suar também tem. Soar vem de som, suar vem de transpirar. Então, aqui é importante que você entenda isso daqui. Tudo que envolve semântica em português é essencial que você domine mesmo. Aí temos lá, grafam-se com a letra U, bolacha, bússola, costume, moleque. Com a letra U, camundongo, jabuti, manuel, tábua. São outros exemplos de palavras que não têm regra específica. Agora, aqui é importante que você marque muito bem a ideia do significado, que é bem importante em relação ao emprego do O e do U. Emprego de X. Bom, o X tem tanta função que a gente até se perde. Mas olha só, o X, regra básica, eu emprego após um ditongo. Então, por exemplo, caixa, frouxo, peixe. Aqui temos o ditongo, ó. Aí é um ditongo, ou U é um ditongo, EI é um ditongo. Exceção, lógico, o problema da ortografia é que tem muita exceção, tá? Então, por exemplo, recauchutar e seus derivados. Após a sílaba inicial em, então depois de em, quando for inicial, enxame, enxada, enxaqueca. Aí, olha aqui as queridíssimas exceções. Palavras iniciadas por CH que recebe o prefixo em. Encharcar, enchiqueirar, veja que começa com em, mas não vai o X, vai o CH. Então, aqui causa confusão? Lógico, né? Porque a regra geral é essa, mas nós temos exceções à regra. Após a sílaba inicial me, mexer, mexerica, mexicano, mexilhão, exceção, mexa. Em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas. Abacaxi, chavante, orixá. Então, todas aqui são palavras de origem indígena, africana ou foram aportuguesadas. Em outros casos que não tem regra, bexiga, bruxa, coachar, faxina e continua ali, ó, são vários. Então, é legal que você leia. Aqui o ideal é que você leia mesmo, para você perceber, de tanto você vê, você grava, de tanto que você vê aquela palavra. Emprega-se agora o CH em vocábulos como bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha, tchau e continua aqui. Não tem uma regra muito específica, tá? Aí você tem que decorar mesmo, não tem jeito. Letra G, outra letra importante também. Nos substantivos terminados em agem, igem, ugem. Por exemplo, barragem, miragem, viagem. Olha que viagem, quantos que escrevem viagem com J, é com G. Origem, ferrugem, exceção, lógico, pagem, que é uma exceção. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Parece quando está na escola, né, na primeira série. Exemplos, estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Então, aqui nós temos exemplos de quando se emprega também a letra G. Nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Engessar, gesso. Massagista, massagem. Vertiginoso, vertigem. Beleza. Outros exemplos, algema, auge, bege, estrangeiro. E continua aqui, ó, alguns exemplos de palavras em que você emprega a letra G. Continuando, letra J, nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. Arranjar, aí as flexões. Arranjo, arranje, arranjem. Espejar, vai despejar. Então, temos aqui tudo, ó. Todas elas que terminam com jar ou gear, você vai ter, claro, a mesma letra empregada. Aí temos as palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Biju, jiboia, canjica, pajé. Continua aqui. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. Laranja, laranjeira. Loja, lojista. Cereja, cerejeira. E outros casos, que não tem regra aqui, berinjela e continua. Jeca, jejum e continua ali para frente. Continuando aqui nas letras, emprega-se a letra S nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Radical é a parte fixa de uma palavra, aquela que não muda. Então, temos lá análise, analisar, casa, casinha. Então, são palavras derivadas de outras que já têm o S. Nos sufixos es e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem, burguês, burguesa, inglês, inglesa.
No sufixo, sufixo é a palavra que você acrescenta depois de outra, um termo que você acrescenta em uma palavra, de formas de adjetivos, ence, osso e ossa. Catarinense, aí pode ter o som de Z, gostoso, teimosa. Nos sufixos gregos, esse, issa, ossa, aí tem catequese, diocese, continua lá, glicose, metamorfose, continua. E após ditongos aqui, ó, ditongos, coisa, pouso, lousa, náusea, aqui são ditongos, e depois deles nós temos a letra S, marcadíssima aqui. Nas formas dos verbos por e querer, bem como os seus derivados, pus, pôs, ó, toda a flexão do verbo por, quis, quisemos, flexão do verbo por e continua por aí. E aqui outros casos que é importante que você leia para você fixar mesmo em relação à parte de ler uma palavra e decorar mesmo de tanto que você viu, tá? Então é legal que você perceba aqui, são vários exemplos aqui. Continuando, temos a letra Z. A letra Z, aí a ideia é a seguinte: nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Então temos lá, deslize, deslizar, razão, razoável. Nos sufixos es e esa, quando eles formam substantivos abstratos, a partir de adjetivos. Inválido, invalidez. Limpo, limpeza. Nos sufixos isar, aí sim você tem verbos que você tem o final is, e verbos e também a terminação isação para substantivos. Civilizar, civilização. Colonizar, colonização. Nos derivados em zauzeiro e continua aqui, ó, cafezal, cafezinho, avezita. Então, você tem aqui alguns exemplos de como se empregam o Z. Outros casos, temos aí azar, azeite, azedo, catequizar, verniz. Em que você emprega a letra Z aqui? E nos vocábulos homófonos, o que é vocábulos homófonos? Quando eles têm sons, o som é o mesmo, mas você emprega o S ou o Z para diferenciar o sentido. Então, existem aqui, na pronúncia é igual, o som é o mesmo, mas para você ter sentidos diferentes, se emprega ora o S, ora o Z. Por exemplo, cozer com Z é cozinhar, cozer com S é costurar. Então, prezar com Z, ter em consideração. Prezar com S, prender. Traz, aqui eu vou deixar bem destaque, ó. Olha só. Traz com S, forma do verbo trazer. Traz com Z, é o verbo trazer. Traz com S, você tem aqui uma preposição. Isso aqui é verbo, isso aqui é preposição. Ó, erro muito comum que acontece em redação, tá? Cuidado muito com esse tipo de construção aqui. Aí temos, emprega-se os S nos substantivos derivados dos verbos terminados em andir, ender, verter e pelir. Aí, expandir, expansão, pretender, pretensão, estender, extensão. C cedilha nos substantivos derivados de ter e torcer. Ater, atenção, deter, detenção, manter, manutenção. Emprega-se o X. Aqui você tem, em alguns casos, a letra X soa como SS. Auxílio, expectativa, esperto. Veja que na hora da pronúncia, o X tem som de 2 S's. Aí temos algumas observações sobre a letra X. Ela pode ter sons diferentes. Por exemplo, pode ter som de CH. Xarope, som de CS, axila, dizer, exame, SS, máximo, S, texto. Então, veja que a gente pode ter esse som sim, e a letra X ela é bem flexível. Não soa nos grupos internos, ó. Por exemplo, excelente, você não vai falar excelente, é excelente, então esse XC é como se fosse um som apenas. Temos também o SC. Nos termos eruditos, aí, acréscimo, ascensorista, descender, ó, plebiscito, e por aí vai. O S e o C cedilha, ele é meio estranho, tá? Nascer, nasço. Crescer, cresço. Descer, desço. Então, vem nessa perspectiva aqui, que é em relação ao emprego das letras. Também temos o SS, aí temos aqui verbos terminados, né, que são derivados em gredir, mitir, ceder e curtir. Por exemplo, agredir, a agressão.
Demitir, demissão. Ceder, cessão. Exceder, excesso. Aí temos o XC e o XS. Exceção, essa palavrinha, olha só, exceção. Olha aqui, cessão. Temos excesso, são palavras muito cobradas. Excêntrico, excedente, excepcional. São palavras em que você emprega, sim, essas letras aqui. Por isso é importante perceber o emprego delas. Agora me acompanha aqui. Ufa, você fala assim, é muita coisa. Lógico que é, bastante coisa, tá? Então, aqui eu trouxe essa lista grande. São várias palavras para que você leia. De tanto você ler, você acaba decorando. E as questões trazem esse tipo de vocabulário. Porque daí você fica com dúvida mesmo. E agora? É ou não é? Pode ou não pode? Com C ou com S? Com J ou com G? E as questões, claro, como você na hora às vezes, da leitura parece que é tudo a mesma coisa, então tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Agora, uma parte pouquinho importante que eu destaquei em algumas das grafias mais comuns e que pode aparecer com mais dificuldade nas suas provas. Olha só, eu chamo de ortografias que causam dúvidas. Por quê? Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Ah, como assim não é? Vamos começar com o emprego dos porquês. Temos o porquê separado, com acento, sem acento, junto. Então, olha, é muito porquê aqui no meio do caminho. O que você vai cuidar? Esse primeiro porquê aqui, que é separado, então a ideia é a seguinte, você fez uma pergunta direta, você usa assim, ó, e fala, por que você não veio? Por exemplo, por que você não veio? Ah, beleza, você fez uma pergunta direta e você começou a frase com uma pergunta, então usa o porquê sem acento. Só que eu posso fazer, por exemplo, uma pergunta indireta, tá? Ó, quero saber por que você não veio. Quero saber por que você não veio. E eu mantenho assim, ó, separado e sem acento. Porque aqui é uma pergunta direta, começa com porquê e termina com ponto de interrogação. Quando eu falo quero saber por que você não veio, eu continuo com a dúvida. Então, eu mantenho esse porquê, eu posso transformar isso daqui na mesma pergunta. Então, eu mantenho separado e sem acento. Outra consonância impossível com esse porquê. A rua, porque passei, está muito ruim, tá? Quando você puder trocar esse porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, e o plural também, quer dizer que ele vem sempre separado, tá? Ó, a rua pela qual passei. Então, quando eu consigo trocar o porquê por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, vem separado e sem acento. São dois usos aqui do porquê que eu quero destacar para você, que a gente não tem muita atenção às vezes e não percebe isso, tá? Então, pergunta indireto, porque vem separado e sem acento. Quando o porquê eu posso trocar por pelo qual e os derivados vem separado e sem acento. Dos outros, o porquê junto, isso daqui é uma conjunção, tá? Então, você só vai empregar quando for uma conjunção, ou explicativo ou causal. Então, quando você vai iniciar uma explicação ou uma causa, você usa o porquê junto e com acento. É, o junto e sem acento, que daí é a conjunção mesmo. Esse porquê aqui, ó, junto e com acento, ele é um substantivo. Ah, como assim? Aí ele sempre vem precedido de um artigo, por exemplo, o porquê, um porquê. Então, sempre ele vem assim, ó, sempre tem que vir antes dele um artigo, tá? Porque aquele é um substantivo. E quando você tem o porquê assim, ó, separado e com acento, no caso de você, por exemplo, tem uma pergunta direta e esse porquê você usa no final. Por exemplo, você não veio por quê? Você termina a palavra com a pergunta com o porquê. Aí você coloca no final com acento. É como se pegasse esse porquê e colocasse aqui, ó. Você não veio por quê? Aí ele vem dessa maneira, tá? Então, cuidado, não são apenas esses 4 usos aqui. Nós também temos mais empregos dos porquês. É algo que dá dúvida? Porque você na pronúncia você fala tudo por quê. Não muda, tá? Não tem diferença na pronúncia. Por isso que a dificuldade acaba sendo grande, sim. Então, vale a pena você estudar bastante. Aí no material você tem mais exemplos, então dá para você ter isso bem claro e entender que é uma questão importante,
E isso, na prova, numa redação, por exemplo, se você não souber empregar, você pode dar um sentido errado, porque a pessoa vai ler pelo que está escrito, e não porque você achou o que queria colocar. Beleza, só isso? Não, tem um monte. Pense no número de palavras que a gente tem dificuldade, amplie e multiplique por 10. É muita coisa. Então vamos para outra aqui, que é o emprego do onde e aonde. Quando é que a gente usa os dois? Primeiro, a gente usa muito pouco o aonde. Muito pouco mesmo, tá? O onde, quando você vai fazer uma pergunta, por exemplo, onde está alguma coisa? Tá. Então, quando eu falo assim, onde está isso? Quando o onde, você vai usar o onde, quer saber um lugar fixo, onde está isso? Ponto, você usa o onde. Quando você tem ideia de deslocamento, por exemplo, aonde você vai? Aonde você vai? Quer dizer, eu posso trocar esse aonde, porque esse é uma preposição. E posso falar assim, ó, para onde você vai? Então, quando você consegue trocar, é porque você tem que usar o aonde. Você não vai falar assim, ó, para onde está a roupa? Não, é onde está a roupa. Não dá para trocar por para onde aqui, por exemplo. Então, aqui sim, quando eu consigo trocar por para onde, é porque eu uso aonde. E da ideia de deslocamento. A gente usa muito pouco isso daqui, pouquíssimo mesmo. O mas e o mais, esse mas aqui é a nossa conjunção e esse mais aqui é um advérbio que indica mais, tá? Então, quando você usa o mas com a ideia de adversativa, é conjunção sem o i. O mais, eu quero mais tarefas. Aí você usa o mais de acréscimo, tá? Seção, sessão e sessão. Olha que bonito, né? Sessão, assim, ó, desse jeitinho aqui, é um intervalo de tempo, tá? Por exemplo, eu vou na sessão de cinema, nós temos uma sessão na Câmara, então é um intervalo de tempo que você vai ficar ali em algum lugar. Sessão assim, ó, dessa maneira, é do verbo ceder, então é o derivado do verbo ceder. E sessão com C cedilha assim é uma divisão, um departamento. Lembre-se, por exemplo, se você estudar leis, algumas leis dividem por seção. Seção 1, seção 2, é porque é uma divisão que é feita, tá? Então ali, com a seção de esportes, então você tem uma divisão marcada. Aí temos aqui o A com H e o A sem H. Qual a diferença aqui? Tem sim. Você pode usar o A com o tempo transcorrido, há 2 dias... há 2 dias saí de casa, tá? Que é tempo no passado. Posso também falar assim, há várias pessoas aqui, com a ideia de existir, tá? Então também vai no singular. E quando eu quero a ideia de futuro, eu falo daqui a 2 dias, aí você usa apenas o a. Daqui a 2 dias. Então, há 2 dias é passado, daqui a 2 dias é futuro, tá? É coisa diferente. E aqui é sentido do verbo existir, igualzinho o sentido de existir, ocorrer ou acontecer, que é o emprego do verbo haver aqui. Senão e senão. O senão junto é igual ao do contrário, ó. Vem aqui, senão vai ficar feio pro seu lado. Do contrário, então, é isso que significa. E o senão, o se é a conjunção. Se não chover, aqui é uma conjunção condicional e o advérbio de negação. Ao invés de e em vez de. Pense assim. Ao invés de significa ao contrário de, tá? Que tem ideia de coisas opostas. Ao contrário de. E em vez de é no lugar de. Então, cuidado na hora de você empregar. O no em vez de é mais amplo. Pode usar em qualquer coisa. Agora, ao invés de tem que ter coisas contrárias, opostas, para que você use a condição ao invés de. Tá, acabou? Não, temos mais aqui, ó. Ao encontro de e de encontro a. E agora? Ao encontro de quer dizer que seguem na mesma direção, tá? Por exemplo, as minhas ideias vão ao encontro das suas. Mesma direção. De encontro a, pá, vai contra. Então, são ideias, por exemplo, as pessoas que elas se conflitam. Então, cuidado com o sentido, dá uma diferença grande na hora da leitura. O acerca de e acerca de. Acerca de, quer dizer que significa sobre, sobre isso, acerca do fato, aí é um sobre. Acerca de, quer dizer, há aproximadamente tantas coisas. Ou cerca de 10 pessoas, também pode usar só a palavra cerca sozinha.
cerca de 10 pessoas chegaram aqui. Então, são a ideia de aproximadamente, tá? O a fim de, isso aqui já, olha, questão de prova tem isso daqui. A fim de é igual para que, tá? Que é a ideia de finalidade aqui, ó. Então, você só vai empregar isso aqui quando tiver um sentido de finalidade e só. E o afim é sentido de afinidade, você usa muito, muito, muito pouco. A maioria das vezes você vai usar o quê? O afim separado, tá? Aí temos o tão pouco e o tão pouco, tá? É assim, tão pouco. Esse tão é o meu, é um advérbio. Eu tenho tão pouco tempo para estudar. E o tão pouco é como vocês também não, tá? Então, são sentidos diferentes. Então, tem que cuidar na hora de usar, porque são palavras diferentes. Mal e mal. O mal com L é o contrário de bem e o mal com U é o contrário de bom. E isso influencia, inclusive, na classe gramatical. Então, o mal com L, isso daqui é um advérbio. E o mal com U é um adjetivo. Então, o emprego é diferente, sim. E, por fim, temos os homônimos e parônimos. O que é isso daqui? São palavras em que ou a pronúncia ou a grafia é praticamente igual ou é igual mesmo, mas o sentido é diferente. Por exemplo, você tem lá acender, acender. Você não vai ler acender, você lê acender, tá? São sentidos diferentes. Temos lá absolver e absorver. São sentidos diferentes. Então, é só uma letra. Aqui a pronúncia é idêntica. Só a grafia que muda um pouquinho. Aqui muda um pouquinho na grafia, porque uma letra muda aqui. Mas o sentido muda bastante. Então, você tem aí no seu material uma tabelinha com alguns deles. Mas é legal que você veja isso, veja de novo, mais uma vez, muitas vezes, até você decorar bem esse tipo de conteúdo. Agora, para você fixar bem o conteúdo, vamos fazer aí alguns exercícios. Então, eu quero que você me acompanhe em tela para que você perceba como é que pode aparecer um exercício assim. Vamos lá. A frase escrita corretamente, de acordo com a norma padrão, é... Então, vamos lá. Aqui nós temos vários exemplos. Vamos marcar agora os problemas vindos aqui. É provável, olha aqui a palavra provável, faltou o acento, que desenhos de outros animais sejam bem-vindos. Opa! Bem-vindos, tem hífen, tá? Então, aqui não é junto, não. Aqui tinha que ser separado e com hífen. Nos livros que o autor se refere, nos livros a que o autor se refere, porque aqui eu tenho regência e a preposição tem que aparecer. Na letra B, o autor expressou o desejo que os livros mantessem, não, né? Mantivessem margens. E agora, margens extensas, olha um probleminha aqui de emprego de letras, extensas é com X, olha aqui o erro, e páginas em branco. C, os desenhos que as crianças vierem a fazer nos livros, deverão ser acrescidos, olha aqui acrescidos é com SC, então erro aqui de grafia. D, as páginas em branco serviriam, ó, emprego de letra aqui, a letra I em vez da letra E. Ao propósito, faltou um acento, de oferecer às crianças espaço para desenhar. E a última que é a resposta da questão. As crianças terão a liberdade de expor os desenhos que julgarem mais apropriados ao livro. Aproveitando a palavra apropriados, é apropriados, PRPR, não apropriados, que às vezes as pessoas confundem em relação à grafia da palavra. Então, letra E, resposta da nossa questão. Perfeito. Continuando, temos aí. Respeita a ortografia oficial vigente. Então, vamos lá. O culto à ignorância e à xenofobia é o responsável em nosso dia a dia. Opa, olha aqui, a palavra dia a dia não vem mais com hífen, tá? Ela vem sem o hífen. Então, isso aqui não tem mais, não. Esse hífen aqui está errado, não tem mais nem esse daqui. Por esta situação deplorável que encerra, aqui é o C, encerra que fecha a população local na bolha impenetrável de seus interesses e valores particulares. Letra B,
incrementar a participação política é um desafio perene. Haja vista com H, a nova estratégia de controle político que aparelha muitos órgãos públicos, incluindo o setor educacional. Letra C é essa a resposta à nossa questão. Então, certinho, não tem nenhum probleminha na letra C. Letra D. Foram mencionadas as estratégias para dispersar, não é C cedilha, é C, as cepas oligárquicas das altas esferas do poder e, sobretudo, para prover o controle jurídico de suas ações. Mas, até o momento, é adversativa, mas, até o momento, não se obteve sucesso. Suas ideias iam de encontro, iam, não tem acento, tira o acento aqui, de encontro às dos demais. Ele sempre optava pelas vias mais polêmicas. Então, aqui o de encontro está certo, porque é de contrário. E o afim aqui, a fim de obter, é o afim separado, porque a ideia do para é finalidade. Então, vem separado, por isso, letra C, resposta à nossa questão. Então, me acompanha aqui. Claro, é difícil uma questão de ortografia, ela é uma questão cansativa, porque você tem que olhar muitos detalhezinhos. Quando uma questão é mais fácil, a banca coloca vários erros e bem escancarados. Quando a banca quer dificultar esse assunto, às vezes ela coloca numa frase de 3 linhas um errinho só, uma letra só, um acento só. Então tem que ficar atento sim, e tem que ler bastante. Eu me sugestão é que você leia muito para você dominar, de tanto você ver aquela palavra, você acaba dominando, automaticamente você sabe que vai com acento, vai com S, vai com Z, vai com E, vai com I, e isso fica meio no automático, legal? Tem que estudar muito? Tem que. Então, continue com seus estudos e até um próximo encontro.